Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal Literatura Agora. Um canal que trabalha o quê? Crítica de livro, dicas de livro, resenha de livros, minhas opiniões sobre as leituras, releituras, etc. Em vídeo anterior, eu falei literatura alemã e esqueci de falar de alguns livros aí, né? Então eu vou falar isso hoje. Livros assim que eu até preciso reler, tá? Preciso reler, mas como eu fiz um vídeo assim, mas é só isso aí que. Não, não é só o Montanha Mágica, tá? Não é só lá o Hermann Hesse, lá o Siddhartha, o Lobo da Steppe, não. Não é só o Estética da Recepção, a Estética da Resistência, Estética da Recepção é outra coisa. Estética da Resistência, do Peter Weiss, não é só isso aí não. Então, eu falei assim, ó, vou comentar agora alguns que eu esqueci. Então, esse aqui é a parte 2. Livros clássicos da literatura alemã. Então, os livros que eu esqueci. Então, vamos lá. 3 livros. Berlin Alexanderplatz, do Alfred Doblin, tá? O Tambor de Lata, do Günter Grass, e O Leitor of Falência, né? Do Bernard Schlink, tá? Então, deixa eu deixar aqui o que eu vou usar. Ah, tá. Então, muito bem. Quando eu falei lá dos clássicos, né? Nós esquecemos essas obras que nós vamos falar hoje. Então é isso o vídeo, né? Então, muito bem. O Alexanderplatz, Berlim Alexanderplatz, se passa em Berlim, capital da Alemanha, e vai ser aquele romance de cidade, um universo urbano, que acontece, por exemplo, lá no James Joyce, quando ele escreve Ulisses, né? A história se passa em Dublin, e você acompanha, assim, com uma câmera na mão, as ruas da cidade, né? E outros autores fizeram a mesma coisa, que é você pegar uma cidade e transformá-la num objeto literário, né? Então, vários autores, Nova York, nos romances americanos, aparece direto. E você também tem a Petersburgo do Biel, já falamos aqui também, né? Que é a cidade lá, Leningrado, né? Petersburgo, São Petersburgo. Também você encontra Istambul, né? Do Orhan Pamuk, escritor turco, em que a cidade, né, de Istambul ou Constantinopla, né, ou Bizâncio, né, daí para bizantino, a cidade é transformada em objeto literário, ou seja, você passa a ver como personagem, né? E aí o Berlin Alexanderplatz vai contar a história de um cidadão que saiu do presídio, né, um ex-presidiário, que vai andar pelas tabernas ali, pelos pubs, né, podemos dizer assim, de Berlim, convivendo com a marginalidade, né, com as mulheres da vida, com as damas da noite, com os estelionatários, né, com as pessoas assim, marginalizadas, numa época de jazz e ascensão do nazifascismo, né? Então a obra é dos anos 20, 29, então é um expressionismo alemão, tá? A época do expressionismo alemão. E o Dublin vai usar todo aquele artefatos literários da época, que é todo tipo de linguagem que se usava na época, que é o que fez, por exemplo, ali o James Joyce, né? Que é a linguagem jornalística, manchete de jornal, publicidade, vai mostrar publicidade nas ruas, a linguagem popular, o que o povo fala, as gírias, né? Então tudo isso é o modernismo, para o escândalo de quem vivia aí na literatura mais clássica, né? Coisa que não tem no Thomas Mann, né? O Thomas Mann é muito classicista ainda, né? Mas já tem, por exemplo, no Homem Sem Qualidade, do Robert Musil, que eu já falei no vídeo anterior, né? O Robert Musil já tem isso aí, a linguagem das várias classes sociais. Lá no Homem Sem Qualidade, você tem várias classes sociais em Viena, tá? Aqui em Berlim você tem a mesma coisa. Então você tem aquelas pessoas que ouvem música clássica, o Mozart, o Haydn, Beethoven, e tem aquelas pessoas que ouvem o jazz parisiense, nova-iorquino, italiano e tal, né? Então você tem ambientes que estão tocando jazz e tem os ambientes que estão tocando música clássica, erudito. E aí você tem a vida dos soldados. Os soldados iam em suas residências, em suas cidades, ouvir música clássica, né, com suas famílias. Lembrar que os soldados, os nobres, né, os oficiais, são famílias aristocráticas, então ouvem música clássica, convidam músicos para tocar música clássica para eles lá na casa deles, né? Mas quando vão para a guerra, quando vão para cidades, quando vão para acampamentos e tal, nos bares, nos pubs, vão ouvir jazz, né? Então tem essas, tá, o Homem Sem Qualidade tem isso, aqui no Alexanderplatz também tem, né? Que é essa diferença de ambientes. Então você ouve música clássica na sua casa, ouve uma ópera, numa certa classe, mas quando você vai para a vida urbana, popular, você ouve um jazz, né? Hoje em dia você ouve um rock and roll, né? Um blues, né? Um pagodinho, né? Como se diz. Mas é isso aí. Então o Alexanderplatz pretende isso, ou seja, fazer um recorte de sociedade, né? A partir desse cidadão que é o Franz Bibakopf, né?
que é um cidadão comum, um ex-presidiário, não tem nada demais, ele, personagem, não vejo nada demais nesse personagem, mas a estrutura do romance interessa, tá? O personagem não é marcante igual lá, ó, no Lobo da Steppe, né? Assim, lá do Hermann Hesse, o Siddhartha e tal, né? E no Homem Sem Qualidade também, o Homem Sem Qualidade, o nome já diz, é o Homem Sem Qualidades, né? Nem lê mais do personagem porque importa a época, o contexto, o que está acontecendo, né? Então, esse Bibekov aqui também é um Homem Sem Qualidades, tá? Então, resumindo. Vamos lá, vamos pro próximo aí, que é o Tambor de Lata. O Tambor de Lata tem um personagem interessante, aí já é diferente, né? O Tambor de Lata tem um Oscar, o Oscar é um menino que não cresce, então ele vira um anão, né? O menino vira um anão, ele se recusa a crescer. E ele ganha o tambor de lata. E toda vez que esse tio tentam tirar o tambor de lata dele, ele dá um grito que quebra vidro. É isso a história. Resumindo, é um menino que se recusa a crescer e fica batendo um tamborzinho de lata. Quem tenta tirar o tambor da mão dele, ele dá um grito, né? Que quebra todos os vitrais da igreja, por exemplo, da catedral lá da igreja. A história se passa na Polônia, fronteira com a Alemanha, uma região que será invadida pelos nazifascistas depois da guerra. E depois essa região fica com a Polônia, né? Lembrar que a Polônia foi empurrada para o ocidente, né? Porque terras que eram da Polônia ficaram para a Ucrânia, e aí terras que eram da Alemanha foram para a Polônia, né? E esse tá o tema, a rivalidade dos poloneses e os germânicos. Lembrar que a Polônia fica ali entre os germânicos e os russos. Os russos são ortodoxos, os poloneses são católicos e os alemães são católicos e protestantes, né, luteranos, etc. Então tinha essa rixa ali de fronteira de cultura, né? Então os poloneses ora estavam em território alemão, ora estavam em partilha com os russos, né? Então tinha a primeira, segunda, terceira partilha da Polônia. E a Polônia só agora, depois das guerras mundiais, a Polônia conseguiu ser uma nação, né? E lembrar que tem o Papa polonês, né? João Paulo II, Papa polonês. Muito bem. Aí o Tambor de Lata do Günter Grass, que serviu na juventude nazifascista, né? Então é um romance de época que vai retratar justamente isso, né? Ou seja, como é que foi a ascensão do regime, e é um romance preocupado com o passado, né? Então vai retratar esse passado. E é interessante, o personagem principal é impagável, né? Porque ele realmente tem esse tambor de lata e ninguém pode tirar da mão dele, né? Então é fantástico esse personagem. E aí, assim, toda vez que aparece, né, os militares, os oficiais, seja na Polônia, seja em Berlim, seja na Alemanha, eles são de forma cômica, né? Então a piada completa com esses oficiais. Agora, o próprio autor depois foi acusado de conivência e tal, e não vamos entrar em questões pessoais aqui, né? Mas o livro é impagável, é um monumento, né? São vários momentos na história, inclusive o Oscar entra pro circo, companhia de teatro, né? Assim, o personagem, ele tá narrando a história, ou então o foco é ele na história, né? E aí ele vai mostrando justamente essas várias camadas também na sociedade, né? A companhia de circo, as famílias aristocráticas, né? Os oficiais do exército, então todas essas camadas sociais são retratadas nesse livro Tambor de Lata. E aí tem toda essa preocupação, né, germânica, mesmo alemã, de olhar o passado, né? Como é que foi o passado, o que aconteceu nesses regimes aí ditatoriais, né? Desde lá a República de Weimar, né? Então, eu acho interessante essa literatura alemã que despontou mesmo aí no século XX, né? A literatura de olhar para o passado, né? Então tem todo um subestilo, um gênero, né? É um gênero literário na Alemanha, que é os autores que ficam discutindo o que aconteceu para acontecer o regime hitlerista, né? Por que teve esse regime? Por que foi logo na Alemanha, né? Por que aconteceu o Holocausto logo ali na região, né, invadida pela Alemanha? Por que teve a Segunda Guerra Mundial, né? Foi uma reação aos movimentos stalinistas, né, trotskistas, etc. Foi uma reação à União Soviética, por isso que teve, né? Então, todos esses personagens estão tratando desses temas. Vamos lá para um outro livro interessantíssimo também, que vai falar do mesmo tema, mas só que aí você vai, depois que você percebe que é esse o tema, né? É um livro que primeiramente parece uma história de amor muito complicada entre um adolescente e uma senhora, né, de certa idade, podemos dizer assim, podia ser a mãe dele, né, na história, que é O Leitor, né? Então o Bernard Schilling, que vai escrever essa história aqui, virou filme, né? Inclusive tem um filme muito recomendável, só que o filme vai se prender muito a questões mais amorosas, podemos dizer assim, né? E não questões históricas, tá? Agora, o subtema do livro é tão pesado quanto o do Lista de Schindler, tá? Que é filme lá do Spielberg e tal. Não é como pode parecer aqui, né? Uma história de amor e tal, né? Muito complicada, né? Não é exatamente isso a história, tá? Não é. Isso aqui é a capa do filme, tá, gente? Não é exatamente isso. A história é a questão da mulher que não sabe ler e pede as pessoas para lerem para ela, tá?
É isso. Tá? E aí lá no campo de concentração ela pedia também as pessoas para... Né? Só que em nenhum momento da história ela fala que não sabe ler. Inclusive ela é presa e não fala que sabia, não sabia ler, tá? Que ela é uma mulher do interior, vai trabalhar na cidade, entrou para a guarda, né? Desses campos de concentração, depois ela vai trabalhar num bonde, um metrô, uma coisa assim da história, tá? Mas é isso aí, primeira camada da história. Só que você vai ler no livro e o jovem ele vai estudar, vai virar né, um advogado, vai entrar na questão de direito, né? Sobre essas vítimas, testemunhas do Holocausto e tal. Que aí vai lembrar um outro filme também, que é o Labirinto de Mentiras. É um outro filme, Labirinto de Mentiras, que vai tratar isso aqui, é um advogado que vai discutir. O Labirinto de Mentiras não é um livro, né? Ele é um filme e ele é 2014, né? 2014, que o enredo é isso. É um cidadão lá, um advogado, que vai investigando os passados de algumas personalidades que estavam ligados com o regime hitlerista. E estavam lá na Segunda Guerra Mundial, foram oficiais nazistas e tal. É isso, complicado. É um vespeiro, né? E o leitor que tem essas duas camadas. Então a primeira camada é, né, uma fé, um caso amoroso aí, muito complicado entre um jovem e né, uma senhora de sim, né, podia ser dobro da idade dele. E depois você vai ler no livro, vai descobrindo que ela tem algo a ver com esses processos da Segunda Guerra. E aí você tem as cenas do tribunal, várias cenas do tribunal, em que essa personagem aparece em testemunhos, e aí você tem os contrapontos da história, né? Ela é culpada ou não é, ela sabia o que estava fazendo ou não, ela é cúmplice ou não. Aquelas pessoas que estavam trabalhando nos campos de concentração lá, como soldados rasos, tem culpa no cartório? Quem é que tem culpa? Igual lá o Eichmann, né? O Eichmann falava assim, não, eu cumpria ordens. Então, você pode cumprir qualquer tipo de ordem, de qualquer pessoa, né? Então, a questão ética, moral, questão de cumplicidade, todo mundo sabia desses crimes, né? E aí vai mostrar que tinha generais alemães que não sabiam, né, da solução final, porque queriam essas pessoas para trabalhar como trabalho forçado, né, para as indústrias de arma e tal. Então é um livro assim que você tem duas camadas. Então para quem viu o filme, não pesquisou a obra, né, tem umas partes no filme assim, que são bem pesadas, né, cenas assim, mostrando, por exemplo, ele tentando reconstruir a época, né, os depoimentos no tribunal também são pesados, porque são pessoas que sobreviveram, né, as testemunhas. Então não é uma obra fácil, tá? O livro não é fácil e o filme também não. Agora o filme deu uma amenizada, né? Acho que o filme deu uma amenizada. Algumas pessoas assistiram o filme assim, depois que foram pesquisar, assim, é mais leve que o Lista de Schindler, o Pianista, né? Que são obras realmente que tem um foco ali, né? Então o Pianista é dificílimo de você ver, assim, é uma obra muito pesada. O Lista de Schindler também, né? Cenas lá dentro dos campos. Então, assim, é um livro que não, livros e filmes que eu não pretendo reler nem ver, porque realmente são pesados, tá? Então, não recomendo, assim. Agora, o leitor, para quanto obra literária, esse autor, Bernard Schlink, se destacou, né, nos últimos tempos como um grande autor e vai trabalhar dos mesmos temas lá do tambor de lata do Guten Grass, né? Então é o mesmo vespeiro, né? Então eu recomendo também o filme aí, vou deixar a dica aí, O Labirinto de Mentiras, também que interessante, que vai mostrar, um tabu, né? É um tabu, os alemães nem gostam de falar desse assunto, né? Então, só que tem esse gênero literário, né? Então, várias obras de testemunhos do Holocausto, do Shoah, virou um subgênero da literatura alemã e judaica também, né? Vários sobreviventes e testemunhos de campos de concentração deixaram suas obras, né? E aí formou esse subgênero que é uma leitura do passado, né? O que aconteceu no passado? Durante muito tempo não falaram desse assunto, durante mais de 20 anos não falaram desse assunto, né? E aí depois novas gerações foram mexendo nos museus lá, nos arquivos e encontrando esses casos escabrosos da culpa coletiva alemã, né? Esse é o tema aí. Tá? Então fica essas três obras que eu destaco, né? A Bealinha Alexanderplatz, o Tambor de Lata, ou o Tambor, que é a edição brasileira, e o Leitor, né? Que aí também fez fama em filme, tá? Então esse aqui é o filme, ok? Então é isso aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.